que é mediunidade e o que é ser médium? A mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de que qualquer homem pode ser dotado, como a de ver, de ouvir, de falar. Então, Kardec, no livro dos médiuns, no item 159, ele diz que todos nós somos médiuns. Só tem uma coisa: nós sabemos que nós somos médiuns porque somos o quê? Espíritos. E nós sabemos que já fomos e já voltamos. Se nós já fomos e já voltamos, então nós conhecemos o mundo no invisível. Então nós temos o quê? Amigos espirituais e às vezes também inimigos espirituais. Então a nossa sensibilidade e o nosso contato, ele existe porque nós somos espíritos que já fomos e já voltamos. Mas será que todos nós somos médiuns iguais? Será que todo mundo ouve da mesma maneira? Fala da mesma maneira? Anda da mesma maneira? Então, se nós ouvimos diferente, vemos diferente, andamos diferente, também a mediunidade é diferente de nós. Cada um de nós tem sim uma mediunidade. Às vezes, uma mediunidade bem pequena, mas todos nós temos. Então, usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos potentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitivas. E a gente pensa assim: nossa, ser médio ostensivo é uma maravilha. Mas na casa espírita a gente recebe muitos médios ostensivos achando que estão doentes, achando que estão confusos. E na verdade, na hora que inicia para ele ou para ela aquela mediunidade, dá um susto, é um grande susto. Mas também Emmanuel diz algo muito importante: se nós percebemos que temos uma mediunidade ostensiva, o que nós temos que fazer? Em primeiro lugar, se nós achamos que estamos perturbados, nós temos que, em primeiro lugar, entrar em oração, procurar alguém que nos auxilie. Esse alguém provavelmente vai nos trazer numa casa espírita. Depois que nós entramos numa casa espírita, temos que estudar, nos evangelizar, porque não adianta simplesmente ser médium. Nós temos que ser um médium o quê? Que se comunica com os bons espíritos. Um bom exemplo disso é Chico Xavier, né? Então nós colocamos aqui: o bom médium é, portanto, aquele que tem facilidade na comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos, e só por eles é assistido. Só que nem sempre isso acontece. Eu vi aqui a Christian falando, né, que ela foi lavar uma panela e algum espírito, ainda ignorante às leis do amor e a lei do trabalho, começou a o quê? Fazer o quê? Uma conversa que não era boa. E olha que a Christian está aqui fazendo bem. Então, muitas vezes nós somos médiums. Até Chico, ele conta vários casos que ele também sofreu influência espiritual. Só que ele combatia através do quê? Da prece e do trabalho. Porque o trabalho, Jesus disse que a fé sem obras, ela é morta. E a mediunidade também sem trabalho, sinceramente, ela simplesmente vai acontecer como uma perturbação. Se o médium ostensivo, ele quer realmente se considerar um médium de Jesus, a primeira coisa que ele tem que fazer é evangelizar, é seguir os passos de Jesus. É o nosso exemplo, é o nosso guia. Mas
Mas agora, eu já fiz a minha introdução, eu queria tirar isso daqui, porque eu queria ficar com... Agora eu já fiz a minha introdução, vou ficar aqui do lado, né? Para chegar mais perto de vocês. Bem, eu disse para vocês que o único livro, a princípio, que eu encontrei é No Invisível. Na verdade, poucas pessoas leem Leon Denis. Leon Denis, ele completou o que Kardec iniciou. Inclusive falam que se Kardec desanimasse da sua missão, que seria ele o continuador ou o substituto. E nós sabemos que Leon Denis, ele foi um grande apóstolo, porque ele sim estendeu todo o ensinamento da doutrina espírita na Europa. Então ele é um trabalhador espetacular que todos nós devemos ler. Mas vamos falar sobre mediunidade gloriosa. Afinal de contas, eu escolhi esse tema, tenho que dar conta desse tema. Bem, eu queria que Pierre lesse para mim, que eu sou péssima, eu botei o papel aqui, mas na hora de ler, eu vou pedir auxílio a ele. Ela não para, Pierre. Aham. É meu aluno predileto. Recordemos que a advertência de Emmanuel, quando diz que a primeira necessidade do médium é de evangelizar-se a si mesmo. Bem, disso aí... as grandes tarefas doutrinárias. Isso aí nós já falamos, né? Que em primeiro lugar o médium tem que evangelizar. Não adianta nós falarmos que temos mediunidade e essa mediunidade ficar simplesmente parada, não é? Vamos agora ler o próximo. A cada página da Bíblia encontramos textos que afirmam a mediunidade sobre todas as suas formas e em todos os seus graus, sob os nomes de anjos, deuses, etc. Os espíritos protetores dos homens ou das nações tomam parte em todos os passos, intervêm em todos os acontecimentos. Gente, acho que todos nós já abrimos a Bíblia. No entanto, né, os católicos muitas vezes dizem que alguns, né, porque hoje está mudando tanta coisa, que mediunidade ela não existe, apesar que os católicos hoje estão mais espertos, estão até acreditando, né? Mas se nós abrirmos a Bíblia, ela é um livro inteirinho que fala de mediunidade. O próprio nascimento de Jesus, quando Jesus ia renascer, Maria teve uma visão do anjo Gabriel. E o anjo Gabriel disse a ela que ela seria o quê? Ela seria mãe. E ela foi uma mãe virgem. O que será que os espíritos fizeram? Né? Transplantaram. Ela era virgem e engravidou. Isso não é um fenômeno mediúnico? O próprio anjo Gabriel, um espírito que o católico chama de anjo, que é um espírito bom, ele veio avisar que ela teria o quê? Um filho que seria o Messias, o Salvador. Então, isso aí não é uma visão mediúnica? Se nós formos parar também para pensar, Moisés, vamos pensar em Moisés, no Velho Testamento. Moisés era um médium. Moisés, ele era vidente, clarividente, médium de efeito físico, psicógrafo. Não foi ele que escreveu lá no Monte Sinai, recebeu de Jeová a tábua das leis divinas, que até hoje é tão forte. Todos falam sobre os mandamentos, os 10 mandamentos das leis de Deus. E quando também Moisés foi procurado no deserto, que ele deveria salvar os hebreus, e ele fez isso. Isso é o que, gente? Mediunidade.
Então, as curas de Jesus. Mediunidade? Também. Quando ele cura o cego, a mulher hemorrágica. Tantas curas, tanta coisa, quando Jesus se materializa, quanta coisa se desdobra. Isso tudo está na Bíblia. Se vocês abrirem o YouTube, vocês vão ver nos anos 70, quando o Chico Xavier fazia aquele programa Pinga Fogo. Ele falou uma vez que a Bíblia é um livro inteiramente mediúnico. Então, é muito curioso, por isso que é importante nós espíritas abrirmos a Bíblia. E nós vamos comprovar o tempo inteiro que ela está cheia de fenômenos mediúnicos. Ela própria é um livro mediúnico. Então, olha que coisa maravilhosa. E se nós formos pegar os profetas, o que é ser um profeta? O que é fazer profecia? Os profetas não são médiuns? A profecia não é um dos ramos da mediunidade? Ser vidente, audiente, clarividente, não é ser médium? Então, se a gente lê Samuel, Daniel na Bíblia, nós vamos ver que todos os profetas, Jó, a gente pode falar vários nomes aqui na frente, os próprios apóstolos de Jesus. Enquanto Jesus vivia, os apóstolos, eles não curavam. Vocês podem ler o caminho de Jesus com os apóstolos, que eles não curavam, eles deixavam para Jesus, mas eles estavam lá observando tudo. E nós sabemos que os apóstolos, por exemplo, Pedro era um homem embrutecido, irado. Em vários relatos que a gente tem na presença de Pedro, e após a morte de Jesus, o desencarne de Jesus, a gente vê na aparição de Jesus para os apóstolos. Isso aí é o que? É um fenômeno mediúnico, não é? Então, após esse momento, todos os apóstolos saíram para curar. E quando eles curavam, eles diziam que eles estavam curando em nome de Jesus. Então, vamos agora parar um pouquinho do que eu falei. Será que a mediunidade de Jesus é uma mediunidade gloriosa? Será? Será que a mediunidade dos apóstolos, após a aparição de Jesus, se tornou, naquele momento, uma mediunidade gloriosa? Vamos agora pensar um pouquinho também em João Evangelista. João Evangelista, ele foi levado para a ilha de Patmos. E lá os soldados pegaram um tonel de óleo quente, colocaram o pobre coitado lá dentro. Ele não morreu, não se queimou. Alguns soldados saíram desesperados e outros se tornaram ali apaixonados por João Evangelista. Ali mesmo, ele escreve uma coisa espetacular que todos nós lemos e às vezes interpretamos mal. O que João Evangelista escreveu? O Apocalipse. O que é o Apocalipse? Mostra o final do mundo. Se a gente parar para interpretar isso até hoje, algumas religiões interpretam de um jeito, nós os espíritas interpretamos de uma forma, me desculpe, as outras religiões, mas espetacular. Ele simplesmente quis dizer a transformação que já está iniciando agora na Terra. Falou sobre o mundo de regeneração, a morte do mundo de provas e expiação,
para um mundo de regeneração. Então, todo mundo que lê o Apocalipse, para um pouquinho, se aprofunda na leitura e compara com as coisas que Joana de Ângeles escreve, que muitos palestrantes falam, que vocês vão perceber que é um mundo de regeneração. Não é terminar, exterminar com cada um de nós, mas é simplesmente exterminar com aquele homem o quê? E aquela mulher velha que existe em nós, transformando cada um de nós em uma pessoa melhor, através daquilo que Jesus nos deixou. E quando Jesus, ele veio ao mundo e ainda estava em corpo físico, ele não pôde dizer tudo, mas ele disse que deixaria para nós o Consolador, que é a doutrina espírita, que vem explicar coisas que muitos de nós que já estávamos lá atrás, nós não entenderíamos. Nós não tínhamos maturidade para entender isso. Então, também quando muitos leem o Apocalipse, acham que é o final do mundo. É tanto que colocaram tantas datas para o final do mundo, e o mundo não acabou, e nem vai acabar. A Terra, ela vai se transformar. E para se transformar, nós temos que ter a sabedoria de nos evangelizar, e principalmente aquele que tem mediunidade ostensiva, fazer de tudo para fazer o bem, se evangelizar, como Emmanuel nos falou. Então vamos falar um pouquinho mais adiante. Então a mediunidade de Jesus é uma mediunidade gloriosa. Por quê? Porque ele fazia muita coisa especial? Vamos pensar até o final? Por que se chama mediunidade gloriosa? Quer dizer, glorioso médium, gloriosa mediunidade. Por que também que os apóstolos, João Evangelista, ele é considerado que tem uma mediunidade gloriosa porque ele entrou num tonel de óleo quente e ele não morreu? Ou será que foi por causa do Apocalipse que ficou até hoje? E nós já sabemos interpretar, sabemos que não é o final do mundo, mas é o final de um mundo de provas e expiação. Olha que bacana, olha que maravilha que ele deixou para nós. Mas será que somente os profetas, claro que Jesus foi um médium, né? A gente pode colocar a mediunidade gloriosa em letras o quê? Enormes. Mas nós sabemos que existem outros médiuns também na nossa história, que nós não damos muita importância e nem somos gratos, porque a gente desconhece. Aquilo que a gente desconhece, aquilo que a gente não vê, não ouve, não lê, como que a gente vai saber? Então eu falei, eu vou lá falar sobre isso, sobre a mediunidade gloriosa. Agora eu queria que colocasse aí um outro, se lê para mim ter. Dons inspirados pela mediunidade. Bem se poderia, sob muitos pontos de vista, dizer que o gênio é uma das formas de mediunidade. Os homens de gênios são inspirados na acepção fatídica e transcendental desta palavra. São os intermediários e mensageiros do pensamento superior. Sua missão é imperativa, e por eles que Deus conversa com o mundo, que atrai a si a humanidade. Suas obras são geniais, que ele acende pela extensa rota dos séculos afora. Esse meu aluno eu tenho que alfabetizar ele outra vez. Eu acho que eu vou levar ele para a alfabetização. Que nada, eu tenho que agradecer ele. Bem, vocês viram ali que os gênios,
os homens de gênio. Geralmente, quando a gente fala assim, fulano tem um gênio, o que a gente está falando? Tem um gênio difícil. Mas essa leitura fala dos gênios, aqueles homens e mulheres inteligentes que trouxeram coisas novas e que elas estão até hoje. Elas são novas e maravilhosas até hoje. Então nós vamos falar, por exemplo, música. Vamos pensar em Mozart. A música de Mozart ninguém escuta, né? Escutamos até hoje? Sim. Beethoven. Bach. Sim. Chopin. Ó, vocês estão ótimos. Estão escutando todos eles? Vocês sabiam que eles têm mediunidade gloriosa? É. Vocês sabiam que todos eles foram, mas ainda existem, né? São médiuns? Foram médiuns? Eles eram inspirados. É tão interessante quando você lê a história de cada um, muitos deles ficavam em êxtase. E aí sim eles compunham. Mas nós sabemos também que a mediunidade, para muitos, ela é uma prova, né? Nós podemos dizer assim, a maioria de nós somos médiuns não gloriosos. Nós somos médiuns porque erramos lá atrás e Deus, com a bondade infinita, nos dá esta possibilidade para que nós possamos fazer o bem e aí angariar créditos, paz dentro de nós. Porque quando nós fazemos o mal lá atrás, nós ficamos sem paz. Então Deus, como sabe de tudo, manda a mediunidade. E às vezes a gente não compreende. Tem gente que acha que ser médium é uma coisa maravilhosa. E tem pessoas que acham que é algo ruim. E eu digo a vocês que apesar da mediunidade não ser gloriosa em todos nós, muito pelo contrário, nós podemos nos sentir bem felizes. Mas vamos voltar para o nosso assunto. Então, quer dizer que as músicas. Certa vez Beethoven entrou no restaurante, sentou, claro, né? O garçom veio atendê-lo, deu o cardápio. Ele naquele dia, ele ficou muito inspirado naquele local, porque tinha uma música calma, tranquila. E aí, Beethoven já não viu mais ninguém ali. Ele pegou aquele papel que era para ele escolher o prato que ele queria, e o que ele fez? Escreveu uma música, colocou partituras, não via nada, era só ele e alguém. Após ele terminar, o garçom ali na frente, não entendendo nada, quando foi ver, ele tinha colocado uma partitura no lado contrário daquele papel. Aí Beethoven se levantou e disse assim: garçom, quanto que eu lhe devo? Aí ele disse: o senhor ainda não comeu nada. Ele disse: tem certeza que eu não comi? Ele falou: não, o senhor estava escrevendo. Ele falou: então me traz qualquer coisa. Ele estava tão feliz de ter escrito, então ele ficou em estado de êxtase. Então, todos esses gênios da música, eles fizeram as suas composições porque eles tinham a reminiscência na prática. Coitado, se chegar algum espírito para escrever uma ópera através de mim, coitado, será que ele vai conseguir? Não vai. Então, os espíritos, o que eles fazem? Aquelas pessoas vieram comprometidas para trazerem algo para nós, para o mundo, para a humanidade. São médiuns gloriosos que, muito mais do que a genialidade, eles têm um maravilhoso coração.
Eles querem deixar para a humanidade algo bom, que transforma a humanidade. Ouça uma boa música para vocês verem. Chega em casa, coloca uma música de Bach, de Mozart. Põe uma música. Como que vocês vão ver que vocês vão se elevar? Se estavam nervosos, vão se acalmar. Então, esses maravilhosos gênios, eles já tinham o quê? Reminiscências lá atrás. Mozart, por exemplo, olha que incrível, com 5 anos, ele compôs uma música dificílima, uma peça que eles falam, dificílima, que não era qualquer um que tocava no piano. 5 anos. 5 anos. Aos 6 anos, ele aprendeu a tocar violino pelo Pierre. Hein, Pierre, sabia disso? Que Pierre toca violino. Com 6 anos, ele aprendeu a tocar violino sozinho. Será que ele não tinha aprendido lá atrás? Com 9 anos, Mozart já fazia cada peça maravilhosa musical que poucos conseguiam tocar. Então vocês vejam que quando nós, se alguém chegar perto de nós aqui, que somos médios, será que nós vamos conseguir fazer uma peça para alguém tocar no piano? Não, a não ser que nós tenhamos aprendido lá atrás. Isso é importante a gente saber. Outra coisa interessante, todos eles tinham uma noção espetacular de que eles não estavam sozinhos quando eles compunham. Porque quando chegavam perto dele alguém e perguntavam, mas como que o Senhor compõe tanta coisa maravilhosa? E eles diziam, não me pergunte, porque eu não sei como. Então eles entravam num êxtase e muitas vezes eles improvisavam. Então são gênios espetaculares da música que possuem uma mediunidade gloriosa. Isso está até hoje para a gente. Eles vieram para nos deixar um legado espetacular, porque eles sabiam que nós precisaríamos naquela época e precisaríamos sempre. Agora vamos pensar, vamos voltar para a antiguidade. Vamos pensar em Sócrates, Platão, Pitágoras, Zoroastro. Eles também são gênios espetaculares, matemáticos, filósofos, mas eles também não estavam sozinhos. Sabendo Deus que eles já tinham toda uma bagagem lá de trás, a gente chama de reminiscências do passado, coisas boas. Então eles vieram com a proposta de fazer o mundo que a nossa terra evoluir. Jesus também não fez isso? Os apóstolos? Paulo, apóstolo, também não fez a mesma coisa? Então, se nós formos avaliar todos esses personagens, nós temos que ter uma grande gratidão. Vamos pensar um pouquinho agora em Louis Pasteur. Na época de Pasteur, existia, cirurgias, mas olha, quase ninguém sobrevivia às cirurgias. Existiam aquelas sangrias, aquelas cirurgias, mas nada dava certo. E ele tinha um lema muito bacana. Ele dizia assim: devemos querer, devemos trabalhar e devemos esperar. De todos eles, ele teve a maior paciência, exemplo de paciência. Só que ele era muito exagerado, porque ele quase não dormia, e os espíritos queriam trabalhar através dele. Afinal, lá atrás, quando nós viemos para fazer algo, a gente faz um pacto com os espíritos, a gente promete.
E a gente deve cumprir aquilo que promete. E Pasteur, ele quase não dormia. Sabe o que os espíritos faziam? Paralisavam ele, faziam ele ficava completamente parado. E naquele momento a espiritualidade ajudava naquele trabalho que ele tinha tanta vontade. Ele fez a primeira vacina antirrábica, e todo mundo sabe pelo nome dele, a pasteurização, né, do vinho, do leite. E ele fez com que a medicina, não mais aquelas pessoas que operavam, né, tinham um resultado positivo por todo o seu estudo e dedicação. Bem, ali está faltando, não, ainda está na hora, né? Vamos falar um pouquinho agora de Rui Barbosa. Rui Barbosa, muitos falavam que ele era materialista, mas olha, que o pessoal queria mexer com ele mesmo, porque ele dizia que a oração era o trabalho, que um homem, para ele viver, ele tinha que orar, e o trabalho era uma verdadeira oração. E nós sabemos que Rui Barbosa, não sei se todo mundo sabe, né, que Rui Barbosa foi a reencarnação de José Bonifácio. Por isso que ele aprendia tudo numa facilidade, uma coisa incrível. Incrível a maneira em que ele aprendia, falava idiomas, aprendia tudo sozinho. Por quê? Reminiscências. Mas também havia o quê? Um espírito lá em cima. Naquela época de Rui Barbosa, ele fazia muito discurso. E os discursos eram longos, e muitas vezes as pessoas não tinham paciência de ouvir. Então, muitas vezes, quando ele se irritava com aquilo, ele entrava em êxtase. E ele percebia que ele ficava ausente naquele momento. E ali ele falava coisas que tocavam as pessoas. Aí podia ser um discurso longo que todo mundo ouvia. E ele era um humanista maravilhoso. Deixou um legado também espetacular para nós. Vamos falar um pouquinho de Castro Alves, o maior poeta na época. E até hoje dizem que é o maior poeta. Viveu poucos anos, 24 anos, mas foi uma criança inteligentíssima. Não era inteligente na geometria, mas no resto era de uma inteligência espetacular. E nós sabemos que ele foi chamado de poeta dos escravos. Então, eu podia falar aqui vários nomes: Vitor Hugo, Júlio Verne, e uma centena de gênios. Joana d'Arc também médium. Então agora vocês, como bons observadores e bons alunos, eu tenho certeza que vocês já sabem definir o que é mediunidade gloriosa. O que é mediunidade gloriosa? O que são médiuns gloriosos? O que foi antes de Moisés e depois? Mudou alguma coisa? Mudou o antes e o depois. Moisés veio trazer a ideia de um Deus único, não é? Tem gente que diz assim: ah, mas Moisés proibiu a mediunidade. Apesar que o termo mediunidade, vocês sabem, né, gente? Mediunidade, médium, né? Apesar de mediunidade ter sempre existido, mas mediunidade e médium foram termos criados por Kardec. Mas a mediunidade sempre existiu, tá? Então vamos pensar: será mesmo que ele proibiu todo o tipo de manifestação mediúnica? Ou será que não havia exagero? Se a pessoa perdia uma aliança, ia lá perguntar ao médium: onde está? Ah, com que roupa eu vou? Isso está bom? Com quem eu vou casar? É bom isso, gente? Isso não coincide com a nossa doutrina, não? A doutrina fala que a gente vai fazer isso?
Então, será que Moisés e a doutrina espírita está coincidindo, né? Nós não podemos, é um abuso da mediunidade que ele veio pedir, porque ele próprio era médium, ele próprio era psicógrafo. E antes e depois de Jesus mudou muita coisa? Muito. E depois de Sócrates, Platão, Pasteur, esses gênios da música, tudo ficou igual? Não. Então o que é ter uma mediunidade gloriosa? Alguém pode dizer para mim o que vocês concluíram? Hoje é mais que uma palestra, é um estudo, né? Vocês estão percebendo? O que é mediunidade gloriosa? O que são médiuns gloriosos? São aqueles que deixam um legado para a humanidade. São aqueles homens e mulheres que vêm para a Terra com missões de transformar através da arte, através da ciência, através de curas como os exemplos de Jesus, dos profetas. Vocês entendem? Então são médiuns gloriosos, são aqueles que permanecem a vida fora e que nós temos que ser muito agradecidos. Se hoje nós ouvimos a boa música, Shakespeare também, Victor Hugo, tem até fizeram um filme agora, né? O título Os Miseráveis, foi o livro de Victor Hugo. Ele era humanista, humanitário. E Castro Alves era seguidor de Victor Hugo. Então vocês veem como é maravilhosa. Agora vamos pensar nos nossos dias. Será que Chico Xavier, ele teve uma mediunidade gloriosa? Ele mudou alguma coisa? Muita coisa. Antes de Chico Xavier, nós tínhamos a doutrina. Mas foi depois de Chico que ela o quê? Expandiu. Em cada cantinho, até mesmo no exterior. Será que Divaldo Franco tem mediunidade gloriosa? Ele fica restrito a um lugar só? Ou ele expande os seus ensinamentos? Será que ele tem mediunidade gloriosa? Tem. Será que Ivone Pereira tem mediunidade gloriosa? Vocês já leram aquele livro O Suicida? Foi depois dela que a gente viu como o suicida, ele sofre no astral. Não é só isso não, muita coisa que ela escreveu. Então nós temos que ter uma coisa que é a gratidão. Eu sempre falo para meus filhos que quando a gente toma uma medicação, que a gente deve muito agradecer no momento que toma aos cientistas, aquelas pessoas que pararam para descobrir aquela medicação. Porque vocês imaginam quanto tempo eles levaram para descobrir tudo aquilo? Então nós todos temos que ter a consciência de quando ouvirmos uma boa música, quando pensarmos em Jesus, quando pensarmos em Chico, em Divaldo, que ainda está aí entre nós, a gente poderia falar uma imensidade de nomes. Todos esses são médiuns gloriosos. Todos eles vêm para mudar a concepção, a nossa concepção, para nos fazer o quê? Evoluir, crescer, ganhar paz. Porque Jesus disse o quê? Conhecereis a verdade e ela te libertará. Então nós, através do conhecimento que todos esses gênios, esses profetas, esses artistas, esses médiuns maravilhosos, apóstolos, o nosso mestre Jesus, Moisés, Maomé também,
com o Alcorão, todos eles, a gente podia fazer uma lista. No nosso mundo, quantos ensinamentos. Eles tinham conhecimento, reminiscências? Sim, mas eles já estavam preparados para cumprir as suas missões. E eles cumpriram, cada um da sua forma, um de uma forma, outro de outra. Então sejamos todos nós, em todos os momentos da nossa prece, agradecer por esses médiuns gloriosos, porque poucos de nós pararia para pensar nisso. Por isso eu trouxe esse tema, não é nem uma palestra, é um estudo. Eu trouxe até mais coisas, mas ficou tão difícil para ler, que é melhor deixar para lá. Então, eu queria nesse momento dizer para todos nós, que somos médiuns, entre aspas, comuns, que usemos a nossa mediunidade de uma forma gloriosa. Se ela não é gloriosa, mas nós vamos usar para nós transformarmos. Se a gente está no centro espírita, na nossa casa, na rua, vamos usar a nossa sensibilidade para o bem. Se a gente não pode transformar uma humanidade ou uma sociedade, vamos, em primeiro lugar, mudar a nós mesmos, e com a mediunidade que Deus nos deu como tábua de salvação, para que a gente resgate os nossos débitos lá de trás, vamos usar a nossa mediunidade como Jesus nos ensinou. Por isso que eu quero que coloque ali agora, né? A mediunidade com Jesus.